Bom, pessoal, vamos começar aqui a questão. A questão diz assim: dizemos que um quadrilátero é reverso se seus quatro vértices não são coplanares. Construa com canudos um quadrilátero reverso ABCD e considere MNPQ os pontos médios do lado AB, BC, CD e DA, respectivamente. Então, primeiro nós vamos aqui mostrar o nosso quadrilátero reverso. Um quadrilátero reverso são os quatro pontos são não coplanários. Então aqui nós temos os pontos B, D e C, que eu coloquei esses papeizinhos para indicar, formando um plano. Esse plano aqui que seria, por exemplo, essa mesa. E temos os pontos A, B e D formando outro plano, que seria esse plano aqui atrás da minha mão. Agora nós vamos botar os pontos médios desses segmentos de reta. Pronto. Agora nós botamos aqui, nesse nosso quadrilátero reverso, os pontos médios de cada segmento. M, como diz na questão, o ponto M é o ponto médio do segmento AB, o ponto N, o ponto médio do segmento BC, o ponto P é o ponto médio do segmento CD e Q é o ponto médio do segmento DA ou AD. A ordem da nomenclatura não importa. DA é a mesma coisa que AD, são o mesmo segmento. Esses papéis estão aqui somente a fim de nos guiar para nós não ficarmos perdidos de qual ponto é qual, porque eu vou usar os canudos da mesma cor. Na letra A da questão, pede que, para mostrarmos que MNPQ é um paralelogramo. O que é um paralelogramo? É um quadrilátero que tem os lados opostos têm a mesma medida e são paralelos uns aos outros. Então, nós vamos primeiro, antes de construir esse paralelogramo aqui com o barbante que nós vamos utilizar, nós vamos botar outros segmentos aqui nesse quadrilátero reverso. Vamos botar um segmento entre AC e um segmento entre BD, só para darmos sustentação à nossa construção. Pronto, aqui nós conseguimos já botar nossos outros segmentos, que foram os segmentos AC e o segmento BD, somente para dar uma sustentação, né, na nossa construção por agora. Na letra B que nós vamos usar esses segmentos aqui, AC e BD. Na letra B que nós vamos usar. Então, vamos voltar para a letra A. A letra A nos diz que MNPQ é um paralelogramo. Então, esses pontos médios aqui formam um paralelogramo. Vamos botar um barbante ligando cada um desses pontos médios, para ver se formamos aqui um paralelogramo ou não. Pronto, pessoal, aqui nós construímos nosso paralelogramo naquele nosso quadrilátero ABCD e com os pontos MNPQ. Nós construímos nosso paralelogramo, quer dizer, possível paralelogramo, com os pontos médios do quadrilátero reverso. Agora nós vamos ver como que nós podemos demonstrar que isso aqui é um paralelogramo. Vamos lá. Vamos considerar primeiro o triângulo ABD. Tá vendo aqui? Agora você viu o nosso segmento que nós construímos. Vamos considerar esse triângulo ABD. Pelo teorema da base média de um triângulo, o segmento que une os pontos médios de dois lados é paralelo ao terceiro lado, e a sua medida é igual à medida do terceiro lado. Como é que nós vamos fazer aqui agora? Nós temos que os lados do triângulo é AB, BD e DA. Vamos pegar os lados AB
e AD. Os pontos médios desse lado são os pontos M e o ponto Q, que formam esse segmento aqui da nossa construção, que nós fizemos com o barbante. O que é que diz pelo aquele teorema? Diz que esse lado é paralelo a esse daqui, né? O segmento formado pelos pontos médios de dois lados é paralelo ao terceiro lado, ou seja, esse lado daqui de baixo. Esse segmento é paralelo a esse daqui. E também que a medida dele é igual a metade do de baixo. Então nós temos que a medida do segmento MQ é igual a metade, ou seja, BD sobre 2, é metade de BD. BD sobre 2. Agora o que é que nós vamos fazer? Vamos considerar agora outro triângulo. O triângulo BCD. Esse aqui que está lá embaixo. BCD. De novo, pelo teorema da base média de um triângulo, nós temos que o segmento formado pelos pontos médios de dois lados, no caso, o lado BC e o lado CD, esse segmento aqui, que é o NP, é paralelo ao terceiro lado do triângulo, ou seja, esse segmento aqui de baixo é paralelo a BD, que é o terceiro segmento daquele triângulo. E além disso, nós temos que a medida de NP é metade da medida de BD, que é o terceiro lado daquele triângulo. O que é que nós temos já por agora? Com isso que nós fizemos, pelo teorema da base média, nós temos que MQ é metade de BD e MQ é paralelo a BD. E nós temos também que NP é metade de BD e que NP é paralelo a BD. Se NP é paralelo a BD e BD é paralelo a MQ, então NP também é paralelo a MQ. E como MQ e NP são metade de BD, eles dois têm a mesma medida. Nós já temos isso até agora, que NP é paralelo a MQ e ambos têm a mesma medida, ou seja, porque ambos medem metade de BD. Agora vamos considerar outro triângulo. Vamos considerar agora o triângulo ABC. Esse triângulo ABC, né? AB, BC e CA. Esses são os lados do nosso triângulo. De novo, pelo teorema da base média, nós temos que um segmento formado pelos pontos médios de dois lados, nesse caso vai ser o segmento MN, que são os pontos médios desse lado e desse lado, são paralelos ao terceiro lado. Então, esse segmento é paralelo a esse lado aqui, ó, CA. MN é paralelo a CA, ou paralelo a AC, tanto faz. MN é paralelo a AC. E também pelo teorema nós temos que MN vale a metade de AC. Então a medida de MN é a metade da medida de AC. Pronto, nós temos isso até agora. Vamos de novo agora considerar outro triângulo, o triângulo ACD. Vamos lá. De novo, pelo teorema da base média, nós temos que esse segmento formado por P e Q, que são os pontos médios desses lados do triângulo, esse segmento PQ é paralelo ao terceiro lado, ou seja, PQ é paralelo a AC. E também PQ tem a medida igual a metade da medida de AC. PQ paralelo a AC e vale a metade de AC, a medida dele. O que é que nós podemos concluir agora? Nós temos que PQ é paralelo a AC e MN também é paralelo a AC, ou seja, PQ é paralelo
a NM. E também temos que PQ, a medida dele é igual a metade da medida de AC. Só que MN, a medida de MN também é igual a medida de metade da medida de AC. Ou seja, PQ e MN, os dois medem metade da medida de AC. Ou seja, podemos concluir que PQ é paralelo a MN e PQ e MN têm as mesmas medidas. Assim, nós podemos concluir que MNPQ é um paralelogramo, porque esse lado é paralelo a esse, né? MQ é paralelo a NP e ambos têm a mesma medida, e MN é paralelo a PQ e ambos também têm a mesma medida. Assim, MNPQ é um paralelogramo. Agora vamos para a letra B do primeiro ponto. Se R e S são pontos médios das diagonais AC e BD, e respectivamente, então QSNR é um paralelogramo. Primeiro eu vou botar aqui esses pontos médios R e S. E depois vou construir o paralelogramo ali, que nós não sabemos ainda se é realmente um paralelogramo, QSNR. Pronto. Agora aqui eu já botei os pontos médios R, S e já fiz o paralelogramo, né? Possível paralelogramo R, N, S, Q. Agora vamos provar que isso é um paralelogramo. Primeiro, vamos considerar o triângulo ACD. ACD. Pelo teorema da base média de um triângulo, temos que os pontos médios de dois lados, o segmento formado por esses dois pontos médios é paralelo ao terceiro lado, ou seja, esse terceiro lado aqui. Então, esse daqui, RQ, é paralelo a CD. E temos também, por esse teorema, que a medida de RQ é a metade da medida de CD. Pronto. Agora nós vamos considerar o triângulo BCD. Esse daqui da base. BCD. Nós temos que, também de novo, pelo teorema da base média, temos que NS, esse segmento NS, é paralelo ao terceiro lado do triângulo. No caso, CD. NS, que está aqui no meio, é paralelo a CD. E também temos que NS, a medida dele é metade da medida de CD. O que nós podemos concluir com isso? Nós temos que RQ é paralelo a CD e NS é paralelo a CD. Assim, NS é paralelo a RQ. E nós também temos que a medida de RQ é metade da medida de CD. E a medida de NS é metade da medida de CD. Então, a medida de NS é igual à medida de RQ, que ambos medem a metade de CD. Agora vamos considerar de novo outro triângulo, o triângulo ABC. Nesse triângulo ABC, nós temos o quê? Temos aqui o segmento NR ou RN, tanto faz. Temos que a medida de NR é igual a metade da medida do outro lado, do lado que não foi usado. Então, do lado AB. NR é paralelo a AB e NR mede metade de AB. Vamos também agora considerar mais outro triângulo, o triângulo ABD, de lá de trás, ABD. Nesse triângulo ABD, nós temos que o segmento SQ, deixa eu ver se é esse. Não, nós temos que o segmento SQ, ó, esses dois pontos médios, S e Q,
é paralelo ao terceiro lado, ou seja, SQ é paralelo a esse terceiro lado AB. Então, temos que SQ é paralelo a AB e SQ mede metade da medida de AB, pelo teorema da base média triangular. O que é que nós podemos concluir agora? Nós temos que NR é paralelo a AB e QS é paralelo a AB. Então, NR é paralelo a QS. E também temos que a medida de NR é metade da medida de AB. E a medida de QS é metade da medida de AB. Então, NR e QS têm a mesma medida. Então, nós podemos concluir o quê? NR é paralelo a QS e tem a mesma medida. NP é paralelo a... Não, perdão. NR é paralelo a QS e tem a mesma medida. E NS é paralelo a RQ e também tem a mesma medida. Assim nós formamos o nosso paralelogramo RNSQ ou QSNR. Não importa por qual ponto nós começamos, é o mesmo paralelogramo. Assim nós concluímos a demonstração do item B. Agora na letra C, ela pede assim: as retas RS, QN e MP concorrem em um único ponto. Ou seja, a reta que passa por NQ, a reta que passa por MP e a reta que passa por RS concorrem em um único ponto aqui no meio. Como é que nós vamos provar isso? Vou construir primeiro aqui um segmento de reta entre esses pontos, para podermos visualizar. Vou construir aqui, com barbante. Pronto, pessoal, aqui eu já construí, né, as retas, quer dizer, os segmentos de reta, porque a reta é mais difícil de nós construirmos com barbante apenas. Mas aqui nós temos o segmento RS, MP e NQ. Nós queremos mostrar que esses segmentos se cruzam ou se encontram em um único ponto, né? Porque se os segmentos se cruzam e esses segmentos fazem parte das retas, então as retas também vão se cruzar. Deixa eu cortar aqui a pontinha. Vamos começar aqui a demonstração então. Nós sabemos o quê? Que R e S e QN são diagonais desse paralelogramo aqui, ó, QSNR. Tá vendo que tem esse paralelogramo QSNR? Tem esse paralelogramo. E sabemos que RS e QN são diagonais desse paralelogramo. E por propriedade de paralelogramos, as diagonais de um paralelogramo se encontram exatamente no ponto médio de cada uma delas. Ou seja, RS se encontra com NQ no ponto médio de cada uma delas. Isso significa que o ponto médio de RS e NQ é o mesmo. Vamos chamar esse ponto de W. O ponto em que RS e NQ se encontram vai ser W. Vamos olhar agora outro paralelogramo. Paralelogramo NMPQ. Vemos aqui que as diagonais deles são NP e NQ. Por propriedade de paralelogramo, novamente, as diagonais dele se cruzam no ponto médio de cada uma dos segmentos, de cada uma das diagonais. Então, NP se encontra com NQ no ponto médio. Mas nós sabemos o quê? Sabemos que o ponto médio de NQ é W, porque nós já vimos analisando aquele outro paralelogramo, o paralelogramo RQSN. Ó, aqui o NQ, o ponto médio dele é esse, e chamamos de W.
Como NP encontra NQ no ponto médio das duas, então significa que o ponto médio de MP é o mesmo ponto médio de NQ, que é o mesmo ponto médio de RS. Assim, nós podemos concluir que a reta formada por RS, a reta formada por NQ e a reta formada por MP se encontram em um único ponto, no ponto W, que é o ponto médio de todos esses das diagonais de todos esses paralelogramos aqui que nós construímos. Assim nós ficamos provado essa letra C. Vamos agora para a segunda questão, que diz assim: chamamos de tetraedro o sólido limitado por 4 triângulos. Aqui nós temos um tetraedro, ó, 4 triângulos, um aqui, outro aqui e um na base. Cada um desses triângulos é chamado de face, e o encontro de duas faces é chamado de aresta. Ou seja, olha aqui, o encontro de duas faces, AC, o segmento AC, é uma aresta desse tetraedro. Dizemos que duas arestas são opostas se as mesmas não possuem pontos em comum. Como assim? Temos aqui a aresta AC e a aresta BC. Essas arestas não são opostas, porque elas possuem o ponto C em comum. Ó, começa de CB, CA. Então elas têm um ponto em comum, então elas não são opostas. Um exemplo de retas de arestas opostas são o quê? AC e BD, ó. BD tá lá atrás, ó. Não tem nenhum segmento, ou não tem nenhum ponto em comum com AC. BD aqui atrás e AC aqui em cima na frente. Vamos lá. Ponto. Vamos lá, vamos pensar. Quais daqui são as arestas opostas? Temos que AC é oposto a BD, AD é oposto a BC e AB é oposto a CD. Essas são nossas arestas opostas. E quais são as retas entre essas arestas opostas? Vamos lá. Primeiro, AC. O ponto médio de AC é R. A aresta oposta a AC é o segmento BD. Então, o segmento RS é o segmento formado pelos pontos médios de duas arestas opostas, AC e BD. Formamos o segmento RS. Temos aqui já marcado, ó, essa linha aqui no meio, RS. Agora vamos olhar outras arestas opostas, AB e CD. O ponto médio de AB é M. O ponto médio de DC é P. Então nós já temos aqui também traçado o segmento MP, que é o segmento formado pelos pontos médios das arestas opostas, de duas arestas opostas. Agora nós vamos analisar outras arestas opostas, as últimas duas que faltam, AD e BC. O ponto médio de AD é esse ponto aqui, o ponto Q. E o ponto médio de BD é o ponto N. E nós também já temos aqui um segmento formado entre Q e N, tá vendo? Nós temos que provar que o encontro desses segmentos aqui se encontra em um único ponto. Vamos voltar. Vamos considerar que vamos considerar como verdadeiro tudo que nós já provamos naquela primeira questão. O item A, B e C nós já consideramos como verdade. Qualquer coisa a gente pode usar aqui nessa demonstração. Primeiro, nós temos o quê? Que de acordo com o item A, na parte 1, na questão 1,
Os pontos médios do quadrilátero ABCD formam um paralelogramo MNPQ. Nós já formamos aqui esse paralelogramo. E nós já provamos que é um paralelogramo. Então, por propriedade, o ponto de encontro das diagonais de um paralelogramo é o ponto médio de cada uma delas. Ou seja, o ponto de encontro das diagonais desse paralelogramo MNPQ é o ponto médio de cada uma delas. Então, as diagonais são NQ e MP. E elas se encontram nesse ponto aqui, no ponto médio delas, que eu vou chamar de X. Agora nós vamos considerar outro quadrilátero reverso. Usa os mesmos pontos, só que a forma de construir o quadrilátero vai ser diferente. Vamos considerar o quadrilátero ADBC. Então, os lados são esse e esse. Esses quatro lados aqui. Vamos considerar esse quadrilátero reverso. Nós temos que conseguimos construir um paralelogramo com os pontos médios desse quadrilátero reverso. Então, nós construímos o paralelogramo RQSN ou NRQS. Construímos esse paralelogramo aqui. Tá vendo? Esse paralelogramo. Nós temos de novo, por propriedade de paralelogramo, que as diagonais deles se encontram no ponto médio de cada uma das diagonais. Ou seja, a diagonal NQ se encontra com RS no ponto médio de cada uma delas. Mas como nós já vimos que o ponto médio de NQ é X, então RS se encontra com NQ no ponto X. E nós temos também o que com essa informação toda? Nós podemos concluir que RS, QR e MP se encontram no mesmo ponto X. Por quê? Porque o ponto médio de NQ é X e NQ se encontra no ponto médio de MP, que também é X. E como o ponto médio de RS também é X, as três se cruzam nesse ponto X. Assim, nós conseguimos provar que os segmentos formados pelas arestas opostas se encontram em um único ponto, porque o ponto médio de uma diagonal é único.